Doutor Fernando, quais são os eventos previstos da AJUF para 2019? Os vários fóruns que já são um sucesso vão ter continuidade? Sim, nós temos uma pauta muito efetiva de realização dos fóruns. Os fóruns, na verdade, representam um modelo que a JUF passou a implementar a partir da criação do FONAGEF, que era o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, e que hoje eles acabaram se disseminando para as outras áreas do direito. Então nós temos o Fórum Nacional dos Juizados Criminais, nós temos o FONACOM, que trabalha com a conciliação e mediação, nós temos o FONEF, que vai trabalhar com a questão das execuções fiscais. As execuções fiscais, elas representam uma pauta muito importante para a Justiça Federal, na medida que elas integram um sistema de arrecadação de tributos federais, e a gente tem visto e tem demonstrado que o custo da Justiça Federal, por exemplo, o orçamento da Justiça Federal é de cerca de 13 bilhões de reais anuais. E só nas execuções fiscais a Justiça Federal contribui com uma arrecadação de quase 24 bilhões, 25 bilhões de reais. Ou seja, o que se custa, o custo da justiça efetivo é praticamente a metade do que aquilo que ela contribui na arrecadação dos tributos federais. Então é importante que a gente estimule o debate sobre as execuções fiscais, porque ele vai trazer uma efetividade nessa atuação. Também temos o FONACRI, que é um outro fórum que nós começamos a trabalhar em 2017 ainda, que envolve um tema hoje importante, que tem reflexos profundos na economia do país, que é a área de regulação e concorrência. Uma decisão de um juiz federal que de alguma maneira afete o mercado concorrencial, ele traz um grande impacto econômico, né? Então, investimentos, a instalação de empresas, o planejamento econômico, depende do quê? Depende basicamente da segurança jurídica. Então, os juízes federais, que são atores importantes na regulação desse mercado, porque as demandas que envolvam esse tema acabam vindo para a Justiça Federal, então são debatidos nesse nosso evento do FONAC. Então, são eventos que já estão consagrados aí nos últimos anos e que nós pretendemos manter no calendário de 2019. Aí no começo do ano a gente solta o calendário já com a previsão de realização em que mês serão realizados cada fórum, exatamente porque isso para nós é a forma que nós temos de fomentar o debate, trazer não só juízes, mas os demais operadores de direito, pessoas do Ministério Público, da Advocacia Pública, da iniciativa privada, agentes do mercado, agentes reguladores, para debater esses temas que são de interesse, visando duas coisas basicamente: a efetividade do nosso sistema de justiça e também a segurança jurídica, que acho que isso é um valor mais importante que o judiciário tem que preservar. A segurança jurídica, a previsibilidade do funcionamento do judiciário, a transparência e a responsabilidade são condições necessárias para que o país tenha o que é essencial para o seu desenvolvimento econômico e social. Doutor Fernando, vamos falar um pouco sobre o Anuário da Justiça Federal, que traz um retrato, né, das 5 Cortes Regionais Federais do Brasil. Fala um pouquinho sobre essa publicação, a importância dela. Essa publicação ela é importante na medida que ela consegue sintetizar dados relevantes do funcionamento da Justiça Federal. Esses dados, eles nem sempre são trabalhados de maneira adequada, né? Isso é importante que a gente divulgue o resultado do trabalho da Justiça. A justiça, ela não pode ser vista só como um custo, né? Recentemente foram feitos debates ou pesquisas de quanto se aumentou o custo da justiça comparado a 95 até os dias atuais. Está errado esse enfoque na nossa visão e nós estamos defendendo isso. A justiça, na medida que ela aumentou o seu trabalho, né? Nós partimos aí no início dos anos 90 de um número de 200, 300 juízes federais, né? No período de democratização do país, para chegarmos a um número hoje de aproximadamente 2.000 juízes federais. Mas isso não significa que nós só aumentamos. Esse aumento de juízes, eles redundaram no aumento da prestação do serviço público. Hoje nós temos juízes atuando em regiões do país que não tem outros serviços públicos sendo prestados, né? Eu, por exemplo, fui juiz numa cidade no interior, no Mato Grosso do Sul, Coxim, uma cidade de cerca de 30 mil habitantes, e a Justiça Federal era o órgão do sistema de justiça que funcionava lá. Não havia Polícia Federal, não havia Defensoria Pública, não havia Ministério Público Federal. Havia o órgão da Justiça Federal,
permitindo o quê? O acesso à prestação judicional. Pessoas que não tinham como pedir um benefício previdenciário, não tinham sequer, às vezes, uma documentação, né, que lhes permitisse ter direitos reconhecidos, eles passaram a ter esse acesso à justiça. Então isso é importante. A justiça aumentou o seu tamanho na medida que ela passou a prestar um serviço jurisdicional mais adequado, atingindo áreas do país que antigamente não eram atingidas. Isso tem um custo, evidente, mas isso também redunda em benefício. Como já falei no início do programa, só, por exemplo, na questão da arrecadação federal, se arrecada pelo sistema de justiça federal o dobro daquilo que ela custa. Ela tem um custo de cerca de 12 bilhões de reais e por ela se arrecadam mais de 24 bilhões de reais. Então esse é um dado que tem que ser também devidamente analisado, porque se não houvesse essa expansão da justiça, talvez também essa arrecadação não fosse positiva, porque ela não teria permitido essa efetivação. Então o anuário, de alguma maneira, ele colabora com esse nosso diagnóstico. Nós temos que demonstrar onde a justiça está trabalhando e o que ela está produzindo. Um outro dado importante é o número, por exemplo, de benefícios previdenciários que são pagos em razão da atuação judicional, né? A Justiça Federal paga são dados aí que variam ano a ano, mas eu posso dizer bilhões por ano em precatórios e RPVs relativos a exatamente reconhecimento de benefícios previdenciários. Aquelas pessoas que tiveram seus direitos sociais negados pelo INSS ou pelos órgãos do Executivo, foram a juízo e através da atuação da Justiça é que tiveram direitos constitucionais reconhecidos. Isso implica no quê? Implica no pagamento de valores importantes e que vão, de alguma maneira, também movimentar a economia do país. Então, quando você analisa a justiça, e essa é a nossa posição, nós temos que analisar como um todo. Quanto ela custa do ponto de vista do funcionamento da máquina pública, mas também o que ela traz de positivo, seja pelo lado da própria arrecadação, e para nós esse é um dado que é por si só autoexplicável, se ela permite a arrecadação do dobro do que ela custa, então uma justiça que é superavitária, e por outro lado o seu papel social. Milhares de beneficiários, milhares de pessoas que são assistidas hoje pelo nosso sistema de assistência social não teriam acesso a esse tipo de atuação do Estado se não houvesse um órgão jurisdicional, se não houvesse um juiz federal que lhe reconhecesse aquele direito e que determinasse o pagamento de uma prestação mensal. Então, isso tem um impacto, inclusive, positivo na economia, na medida que ela provoca ali a movimentação de valores que não estavam sendo distribuídos à população. Voltando ao exemplo que eu dei da minha atuação em Coxim, ali se pagavam valores que eram significativos para a movimentação da própria economia da cidade, que era uma cidade com uma grande massa de pessoas carentes, pessoas que trabalharam a vida toda na atividade rural e que tinham direito a um benefício de aposentadoria, tinham direito a um benefício assistencial, mas que lhes era negado até o momento que a justiça lá se instalou e passou a reconhecer esse direito. Então esse é o impacto positivo e esse é o impacto que eu acho que o anuário ele ajuda a resumir, né? O que a justiça custa, mas mais importante, o que ela traz em benefícios à população e o que ela traz em benefícios ao próprio Estado, na medida que ela que permite a arrecadação dos tributos que são o meio responsável para a manutenção dos próprios serviços públicos.